Posso dizer que sinto-me bem aqui, nesta proximidade, nesta imagem representativa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é a nossa padroeira diocesana. Se nos aproximamos de Maria, não só fisicamente, mas espiritualmente, procurando levar uma vida de fé à altura da vida de fé vivida por Maria, com certeza ela nos ajudará a aproximar mais do seu Filho, porque esta é a nossa predestinação. Um dia estar com Cristo na casa do Pai e desde lá levar uma vida santa. É o que a segunda leitura nos diz. Se Maria então nos leva a Jesus, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é um caminho que queremos fazer na nossa vida espiritual. Maria nunca irá ocupar o lugar de Jesus na nossa vida espiritual. Mas ela é para nós uma motivação na vida espiritual para levarmos uma vida santa. Para abrir mais o coração aos chamamentos de Deus e responder a esses chamamentos, como ela respondeu. E ela mesma vai nos dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela vai nos ajudar a viver segundo o Evangelho. Sua proteção materna nos ajudará a fazer o caminho do discipulado de Jesus. Maria, num primeiro momento, está na condição da mãe, a eleita de Deus, a escolhida. Ao longo do Evangelho, ela vai entrando no plano do discipulado, no plano do seguimento. E até no caminho do Calvário, ela vem atrás e aparece em determinado momento, na subida. E aos pés da cruz ela está presente. E dali ela vai com os apóstolos para esperar o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, estando também Maria, a mãe de Jesus, presente. Ali está o envio da igreja. Desde então Maria tem essa presença proeminente na vida da igreja, junto dos apóstolos. A igreja busca no Evangelho esse lugar de Maria. E celebra na liturgia esse lugar que Maria tem segundo o Evangelho. Porque assim quisera Deus no seu desígnio, desde o momento que a escolhera. Nós, por essas leituras hoje proclamadas, fomos chamados a visitar o livro do Gênesis, lá onde o pecado entra e começa a reinar no mundo. Que a segunda leitura falou das maravilhas, o Salmo: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Então nós pensamos no prodígio da criação, que é o primeiro deles. Assim nós celebramos a Páscoa. Celebramos o acontecimento da criação. O grande prodígio, a grande obra de Deus. Ali Deus imprime o seu desígnio, que depois será contrariado pelo homem. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus fiel no amor. O homem contrariou o desígnio de Deus, o pecado entrou no mundo, mas Deus não deixou o homem à deriva no abandono. No seu amor fiel, Deus continua a olhar para o homem e a chamá-lo para si. E esse chamamento que Deus vai fazer do homem, nós vemos momentos fortes, como quando a casa de Israel está na servidão do Egito, e Deus ali vai fazer um chamamento amoroso de libertação, através de Moisés,
Servindo-se de Moisés, Deus tira o seu povo da servidão do Egito. É o olhar amoroso de Deus, que ouve o clamor do seu povo nos dias piores da servidão do Egito. E Moisés se põe a conduzir esse povo rumo à terra prometida. Deus é fiel no seu amor. E sabemos que a travessia desse povo, da escravidão do Egito, até a terra prometida também, é marcada por desobediências. O desígnio de Deus é contrariado muitas vezes. E Moisés continuamente implora a Deus que perdoa esse povo, a casa de Israel. Tendo estabelecido na terra prometida, tantas vezes novamente o desígnio de Deus é contrariado. Os profetas denunciam os pecados e chamam a casa de Israel à conversão. Tudo isso são figuras para que Deus dê o sinal maior do seu amor. Adão é figura, Moisés é figura, os profetas são figuras daquilo que terá plenitude em Cristo. É o amor de Deus e o desígnio de Deus que vai se desvelando. E agora chegamos no mistério da encarnação. Esta é a maior das maravilhas que celebramos solenemente na Páscoa do Senhor. Então, desde o momento que o Filho de Deus entra, assume a nossa condição humana, entra no mundo, aqui está a maior expressão do amor de Deus por nós. E terá o cume quando por esse mesmo amor o Filho deixa o testamento da cruz. Testamento da vida doada por amor. Então o mistério da encarnação se prolonga até o momento em que Jesus volta para o Pai. Depois ele envia a sua igreja para que esse mistério tenha a sua continuidade até a sua plenitude no juízo final. Nós estamos hoje, nós chamamos na aurora do mistério da encarnação. Então, essa grande maravilha da obra da redenção. Se a primeira leitura nos diz que na desobediência de Adão, porque fizestes isto, Jesus pergunta a Adão, quem te disse que estava nu, então comestes da árvore de cujo fruto eu te proibi de comer? Você desobedeceu a minha palavra, Adão? Fostes desobediente? Experimentastes o pecado? É o momento que o pecado começa a reinar no mundo. E agora vem a hora da redenção, quando o pecado deixará de reinar. Quando Cristo entra no mundo para nos redimir do pecado e nos libertar da morte. Para dizer que o desígnio de Deus para o homem não é o pecado e nem a morte. O desígnio de Deus para o homem é o homem redimido e a sua vida em plenitude. É o que a segunda leitura diz. Estar com Cristo na casa do Pai. Nós somos predestinados. E a partir daí nós somos chamados a ser irrepreensíveis no amor, aos olhos de Deus. Jesus viveu assim entre nós, nos ensinando a ser irrepreensíveis no amor aos olhos do Pai. A ponto do Pai dizer, nele está o meu agrado. Nele se realiza plenamente a minha vontade. E essa vontade se realiza também na vida de Maria. Quando Maria vai dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Se a palavra de Deus foi desobedecida, aqui estão Adão e Eva, quando o pecado começa a reinar no mundo. Na obediência de Cristo e na obediência de Maria, começa a obra da redenção. Nos dois, a vontade do Pai se realiza. Jesus diz, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E Maria diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É o que nós proclamamos no Evangelho de hoje. Aqui começa e aqui se realiza a maravilha maior, o homem redimido. Olhamos hoje assim para Maria, a cheia de graça na aurora. É a imaculada concepção de Maria. Maria que é concebida, tem a jaculatória da igreja. Ó Maria concebida sem pecado.
Então, hoje o nosso olhar de fé reverencia o ventre de Ana, quando Maria é concebida. E ali a oração da igreja nos levou a rezar, para ser uma digna habitação de Deus. Maria foi preservada da mácula do pecado, para poder ser esse templo, no qual o Filho de Deus se habita e nascendo de uma mulher. Esta mulher é Maria, é a cheia de graça. É ela que oferece na obediência e no estado pleno de graça o seu ventre para que o Filho de Deus seja ali nascido, seja ali gerado. E aquele que é Senhor da vida e da criação quis ser gerado no ventre da criatura. E nasce desse ventre, nasce de Maria. E Maria é a cheia de graça. O desígnio de Deus assim o quisera. Que Maria fosse preservada. E ali o Filho de Deus é gerado. E daí, por isso, Santo Anselmo diz, cheia e mais do que cheia de graça. Hoje o texto de São Anselmo na igreja diz, cheia mais do que cheia de graça, bendita mais do que bendita. E Maria, cheia de graça, vai se tornar um transbordamento de graça. Então não está só cheia para si. Quando Santo Anselmo diz que ela é mais do que cheia, é que em Maria a graça de Deus, a partir do seu ventre, que concebe o Filho de Deus, nosso Redentor, a graça da redenção vai transbordar para a humanidade. Cheia mais do que cheia. Então, na vida espiritual não basta sermos cheios de graça para retermos a graça em nós. A graça é sempre para ser comunicada. Isso é a santidade. Não podemos ter um egoísmo na vida espiritual. Quero ser mais santo do que o outro e reter em mim essa santidade. Assim como o amor. Quem o tem de verdade não o retém em si, porque é próprio do amor ser expansivo, ser comunicado. Quem tem a graça de Deus também não a retém para si, porque é próprio da graça de Deus ser comunicada. Vemos como o pecado entra no mundo, nesse momento em que a transgressão da palavra de Deus significa o uso errôneo da liberdade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nesta condição o homem também é criado livre e permanece livre. Mas o homem é chamado a se educar na sua liberdade. E Jesus veio nos educar no uso da liberdade ao assumir a nossa condição humana. Dizendo que a nossa liberdade não deve se sobrepor à palavra de Deus. Toda vez que o homem sobrepõe a sua liberdade sobre a palavra de Deus, que é a verdade, ele incorre em pecado. Então o desafio da santidade está no uso da liberdade. De que maneira eu uso a minha liberdade? Se eu uso a minha liberdade como uma tirania, como um direito ao pecado, como um direito à mentira, como um direito à desonestidade, quando eu uso a minha liberdade como direito ao egoísmo, ao individualismo, quando eu uso a minha liberdade como um direito de não me fazer fraterno aos outros, eu incorro em pecado. A liberdade é dada e ela tem o seu balizamento. Para nós cristãos, o que baliza, o que dá suporte à nossa liberdade para que ela não seja usada de forma errônea é a palavra de Deus. A vivência da palavra de Deus. Deus não tirou a liberdade de Maria para dizer sim ou não. Maria foi chamada à santidade, nasceu cheia de graça, mas não foi tolhida da liberdade, Deus pediu a ela o sim. Maria foi livre para dar o seu sim a Deus e a partir daí vivenciar esse sim. Então o cristão deve saber o uso que faz da sua liberdade. Que nunca a use acima da palavra de Deus. Toda vez que a liberdade se sobrepõe à palavra de Deus, o mal entra no mundo. O pecado entra no mundo. E agimos conforme o pecado. E praticamos o mal. E toda vez que praticamos o mal é sempre o uso errôneo da liberdade. Que a nossa missão e o desígnio de Deus para nós é a verdade e o bem. Então esse deve ser a referência da nossa liberdade.
ainda que fosse para quem não tivesse a profissão da fé e não se sentisse cristão, não maior do que a palavra de Deus, mas vemos uma direta relação entre os princípios e os valores. Então, os princípios éticos, podemos ver que eles se enquadram no que a palavra de Deus pede do homem: viver na verdade, na justiça e no bem e promover a paz, defender a vida. Hoje vivemos uma sociedade da tirania, né, que despreza os princípios e despreza os valores morais. Com isso a vida é banalizada. Com isso a vida das pessoas é tratada com desprezo. Com isso muitas injustiças são praticadas. Muitos direitos são negados. É o uso errado da liberdade. Quando ela perde essa referência da palavra de Deus. Quando ela perde a referência da ética. Quando ela perde a referência da moral. Aí não tem valores, não tem princípio, tudo é uma tirania. É a tirania do individualismo, do egoísmo, do subjetivismo. Eu, meus interesses e minha vontade. Isso prevalece sobre tudo. Ainda que eu prejudique muitas pessoas à minha volta. Ainda que isso custe muitas vidas. É o que nós vemos hoje no contexto em que vivemos. Olhamos para Maria pedindo a ela que nos ajude a fazer tudo o que ele vos disser. Que nos ajude a levar essa vida na graça de Deus e na obediência da palavra, fazendo em tudo a vontade de Deus como ela fez. Esse é o nosso chamado na vida cristã. E hoje fazemos o fechamento do ano de São José, que o Papa Francisco quis promulgar, lembrando 150 anos em que Pio IX nos proclamou São José patrono universal da Igreja. E por curioso que seja, é o mesmo Papa Pio IX que proclamou o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Isso ele o fez em 1854 e em 1870 ele proclamou São José patrono universal da Igreja num decurso de 15 anos, de 16 anos, entre uma promulgação e outra. Entre promulgar o dogma da Imaculada Concepção de Maria e entre proclamar que São José é patrono universal da Igreja. E o Papa Francisco nos deu a bela exortação apostólica Patri Cordis, né, que com coração de pai, Jesus abraçou a paternidade terrena de Jesus e cuidou e protegeu Maria e José. E a Igreja faz essas relações bonitas. Se Maria é a mãe de Jesus e se a Igreja é o corpo místico de Cristo, aquela que é mãe da cabeça também o é do corpo todo. Então aqui está também a legitimidade da maternidade de Maria. Maria é mãe da Igreja. E se José assumiu a paternidade terrena de Jesus, cuidou de Jesus, né, como seu filho adotivo, se adotou Jesus como filho, aceitando o desígnio de Deus, dando o seu sim. Da mesma forma, aquele que se fizera pai de Jesus, se a Igreja é o corpo místico de Cristo, que se Cristo é a cabeça, José também é patrono universal da Igreja. Ele é pai do corpo todo, não só da cabeça. Então o Papa quis que, ao dar essa comemoração, que José seja tão lembrado na nossa devoção, na nossa fé, e como referência de fazer a vontade de Deus como Maria. Às vezes nós temos que conciliar as duas narrativas, de Mateus e de Lucas. Ficamos muito no sim de Marias em Lucas, e às vezes não vemos o sim de José em Mateus. Quando da mesma forma como Maria foi chamada, o Senhor está, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O humano de Maria ficou perturbado nesse momento. E o anjo conforta o humano de Maria, dizendo: encontrastes graça diante do Senhor. E Maria, confortada nessa certeza do amparo da graça, dá o seu sim a Deus para a maternidade. E assume esse sim de forma irresoluta. Da mesma forma, José já era prometido em casamento. Às vezes nós não percebemos isso na narrativa bíblica.
Antes que o desígnio de Deus se manifestasse a José, ele já estava no plano humano. Embora estivesse ali oculto o desígnio de Deus, não conhecido por José, mas já em curso. O desígnio de Deus, antes de ser conhecido por nós, ele já está em curso. José ainda não sabia o que viria depois. Quando recebeu Maria já estava prometida a ele em casamento. E é aí que vem o conhecimento desse desígnio. Lá em Lucas vai dizer, o poder do Altíssimo te cobrirá com seu manto. Você vai conceber por força do Altíssimo. Ou seja, é Deus que está agindo, Maria. Coloque o seu humano à disposição, para que Deus possa agir em favor da humanidade, para que a hora da salvação possa acontecer. E assim se deu também com José. José se perturbou naquele momento, o humano de José ficou inquieto e perturbado. Não sabemos como que José dormiu. Sabemos que ele dormiu preocupado e inquieto porque ele pensava em abandonar Maria em segredo. E nesse momento, de forma silenciosa, Deus conversa com José em sonho, através do anjo. Não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. Não temas, Maria, em Lucas. José, não tenhas medo. Maria, desígnio de Deus que vai te cobrir. O Altíssimo é que está te cobrindo. José, é obra de Deus o que está acontecendo. E José acorda resoluto. Esse é o sim de José, não dado em palavra, mas dado em atitude. A narrativa bíblica diz, José acordou e assumiu Maria como sua esposa. Assim está o sim de José, que não foi escrito como sim, mas que é revelado pela atitude de José, que entendeu o desígnio de Deus, acolheu e cumpriu esse desígnio. Tá? O Papa nos pede para que os santos fiquem em evidência para nós, para servir de exemplo. Temos certeza que eles estão junto de Deus como nossos intercessores. Mas tão importante como tê-los como intercessores no céu, é tê-los como exemplo aqui na terra. Como José, Maria, nós falamos da proeminência. Maria é o membro na glória de Deus, da igreja triunfante, supereminente. Ela está em primeiro plano, em destaque, chamando toda a igreja a caminhar nessa direção. Então, Maria na glória do Pai, São José na glória do Pai, são chamamentos, nos chamando a fazer o caminho da fé, colocar o desígnio de Deus na nossa vida acima da nossa vontade e agir segundo esse desígnio. Para isso precisamos, como São José, nos educar na escuta interior. José é modelo para nós de escuta interior. Muitas vezes agimos de forma precipitada, querendo que a nossa vontade se cumpra. Não é isso que está no Pai Nosso. É seja feita a vossa vontade, não seja feita a minha vontade. Para isso nós temos que educar a nossa escuta interior. Como Maria educou sua escuta interior, como José educou sua escuta interior. E assim eles vão realizar a vontade do Pai a partir dessa escuta interior do desígnio de Deus. Como levamos uma espiritualidade muitas vezes superficial, uma espiritualidade superficial não nos permite uma escuta interior. Somos chamados a uma espiritualidade mais profunda, a espiritualidade dos místicos. É uma espiritualidade que nos leva a uma escuta interior dos desígnios de Deus. De que forma Deus está dando os seus sinais e dirigindo a nós os seus chamamentos. Como deu os seus sinais e fez os seus chamamentos a Maria e a José. Quantos chamamentos de Deus nós percebemos à nossa volta? Deus não deixa de falar. Deus não deixa de dar os seus sinais. A diferença é a nossa capacidade de percebê-los. E só o percebemos se nos educarmos numa espiritualidade profunda. Numa espiritualidade da escuta interior. E é assim que nós queremos crescer. Quero terminar nossa reflexão agora falando da nossa vida diocesana. Hoje comemoramos a padroeira diocesana. Tivemos esse tempo tão difícil da travessia da pandemia, onde tivemos a nossa atividade pastoral, teve momento que até as celebrações ficaram muito limitadas. Agora as portas da igreja estão se abrindo para que todos voltem.
Voltem para se integrar na vida da comunidade, a frequentar as celebrações da Eucaristia em comunidade. É hora de sair das transmissões. Estamos aqui em transmissão e agradecemos por isso. Estamos nas nossas redes sociais, estamos na ETV, estamos na Rádio Cultura, estamos em transmissões. Mas aqui é um instrumento a mais, não é um sinal de acomodação. Então não podemos usar essas transmissões como um meio de acomodação. Agora eu não preciso ir à igreja, eu posso acompanhar de casa. Não, o lugar nosso de batizados é presente na vida da comunidade de fé. Na paróquia, ali onde eu estou presente. Ali eu devo fazer o caminho da porta da igreja. Para aquela direção eu devo ir, como o Salmo falou, entrar na casa do Senhor para celebrar. Para celebrar em comunidade, levar louvores a Deus e escutar a palavra. E buscar a graça pelas transmissões, quando muito necessário, a igreja até concedeu a possibilidade de ser alcançado com a bênção pelo meio das transmissões. Mas isso não deve ser uma acomodação. Agora, se eu me omito a estar presente na igreja por acomodação, eu não posso usar isso como meio de alcançar a graça. O meio de alcançar a graça agora é presencial. É voltar para a igreja. É voltar a celebrar. A nossa volta pastoral será mais desafiadora, porque nossas atividades pastorais, devido à pandemia, se desarticularam muito. Precisamos agora fazer uma reconstrução, que será um tanto lenta, mas será feita com muita determinação, com muita convicção. Nós não temos pressa em fazer rápido, mas queremos fazer bem feito. Então, agora é uma hora de refazer o caminho, quem sabe até fazer com outras perspectivas. Quem sabe fazer de maneira mais intensa e mais profunda. Quem sabe não fazer como rotina, mas fazer com mais espírito do que com obrigação. Porque a letra mata, o espírito é que dá vida. Quem sabe fazer com mais espiritualidade e com menos funcionalidade. Talvez a nossa prática pastoral estivesse assim, muito superficial e funcional. Quem sabe é hora de fazer com mais doação. Quem sabe é hora de fazer com mais comunhão. O Padre Hélio está aqui e coordena conosco o chamado que o Papa Francisco nos faz para o Sínodo dos Bispos 2023. É hora de pensar as relações na vida da igreja, a qualidade dessas relações. Se há comunhão e união entre nós, se há espírito de serviço entre nós. Se não há espírito de serviço e doação, se não há unidade e comunhão, se são grupos que caminham isoladamente conforme seus interesses, dizendo que são igreja, aqui nós temos muitos equívocos a superar. E a igreja é o lugar do serviço e da doação. A igreja é o lugar da unidade e da comunhão. Isso é próprio do Espírito. O Espírito suscita a diversidade e a pluralidade na vida da igreja. Mas ele também suscita a comunhão. Ele não pede uniformidade, mas pede unidade. Então eu não posso sentir na igreja um grupo tão diferente, tão próprio, tão eu próprio, a ponto de querer viver isolado, como esse grupo que tem em si próprio o ser igreja. Isso se constrói na comunhão, isso se constrói na unidade. Então aqui está um grande chamamento do sínodo, escutar uns aos outros, sobre a atitude de serviço e doação, sobre a unidade e a comunhão, e escutar o Espírito, para ele nos dar o discernimento. Onde estão nossos erros? Onde estão nossas falhas? Quais caminhos precisamos trilhar? Definir novos caminhos, para que a igreja seja mais autêntica no seu testemunho de fé. Esse é o pedido da sinodalidade. Queremos uma igreja mais ministerial. Tivemos a Assembleia Eclesial semana passada da América Latina e do Caribe, que tem também um fio condutor que leva para o sínodo. E nós estamos pensando também sobre os ministérios. A igreja é toda ministerial. Todos que agem e servem na vida da igreja são importantes. A igreja não é lugar de tiranias e subordinações. A igreja é lugar de autoridade, onde cada um naquele ministério que lhe é confiado deve agir na autoridade desse ministério, não subjugando e usando de tirania no seu exercício.
mas usando com a autoridade que lhe é devida, com o respeito, com o zelo, na atitude de serviço, para que seja reconhecido no boa prática do seu ministério. Então também não é desautorizar tudo. Não, cada ministério no seu nível, no seu compromisso, deve ser reconhecido e respeitado. E deve ser respeitado pelo bom exemplo e o bom testemunho. Que a igreja é sempre um lugar de serviço. E a ministerialidade. O Espírito suscita na igreja dons, carismas e serviços. Então vamos saber acolher na vida da igreja os dons, os carismas e os serviços. Mas o mesmo Espírito gera comunhão em tudo isso. Essa deve ser a nossa meta. Termino com as nossas 5 prioridades diocesanas. Nossa igreja diocesana agora no pós-pandemia 2022, esperamos dar passos importantes. Falei, talvez não acelerados, mas bem planejados. Com um olhar muito voltado para a evangelização das famílias, sobretudo das famílias recém-constituídas de forma missionária. Temos muitas famílias recém-constituídas que não frequentam mais a igreja. A igreja é chamada a ter um olhar missionário na direção delas. Ir até essas famílias, é a saída missionária, é a igreja em saída. Para motivar essas famílias a cuidar da sua vida espiritual. A ter uma vida espiritual em casa, uma vida de oração e a frequentar a comunidade de fé. O outro olhar que nós definimos como importante é da juventude. Não deixar os nossos jovens à deriva. Precisamos dar mais atenção, abrir mais espaço, dar mais acolhimento aos nossos jovens. Encontrar meios para fazer isso. Padre William está aqui, junto com o diácono Fernando, chamados a nos ajudar a construir esse acolhimento e essa atenção aos nossos jovens. Temos que pensar na ministerialidade na vida da igreja. Então, nós queremos caminhar na direção de instituir os ministérios propostos pelo Papa Francisco, mais valor ao ministério do catequista, do leitor, do acólito. Por que não pensar no diaconato permanente na vida da nossa igreja? Por que não pensar os outros ministérios, um dirigente da celebração da palavra? Não deixar uma igreja só muito clericalizada. O ministério dos presbíteros, dos diáconos é importante, mas os ministérios leigos são importantes também. Precisamos pensar isso. Nós temos a prioridade da promoção humana e da ecologia integral. Um olhar voltado para as pessoas, sobretudo as que estão vivendo situação de exclusão e abandono social. Que estão vivendo nessa invisibilidade social. Então são as pastorais sociais. Tem gente na cadeia, nos presídios, nos cárceres, que são esquecidos por todos. A igreja não pode esquecê-los. Tem enfermos esquecidos, a igreja não pode esquecê-los. Temos idosos esquecidos, a igreja não pode esquecê-los. Tem crianças vivendo em situação de extrema vulnerabilidade. A igreja não pode desprezá-los. Então são as pastorais sociais, esse olhar nesses que estão numa situação mais visível de vulnerabilidade. Não são poucos, entre crianças, idosos, jovens, pessoas enfermas e tantos outros. Encarcerados e tantos outros. E por fim, a transversalidade da pastoral do dízimo. Nós queremos uma corresponsabilidade também na vida da igreja. Essa corresponsabilidade se vive de 2 formas. Já falei da ministerialidade. Eu sou igreja, parte da igreja, e me comprometo na vida da comunidade, abraçando algum ministério. É sinal de corresponsabilidade dos ministérios. E é também, a igreja nós vamos tentar nesse novo que temos que criar e conscientizar na vida da igreja, dizer que o que mantém a igreja não é realizar festas, eventos, isso é só para confraternizar. Não é realizar campanhas e tantas coisas mais que às vezes leva a comunidade até o desgaste. Queremos uma igreja consciente os fiéis conscientes da corresponsabilidade do dízimo. Se cada um oferece o seu dízimo com boa consciência, a igreja tem como fazer o custeio para cumprir sua missão evangelizadora. Em tudo que essa demanda pede da igreja. Manter as igrejas, manter os ministros de culto, manter
hoje as exigências das leis trabalhistas, dos funcionários que servem na vida da igreja, manter a formação dos nossos sacerdotes, manter nossas contas em dia. Para isso, precisamos de uma igreja consciente sobre o dízimo. Então, são essas as 5 prioridades. Famílias, jovens, pessoas vulneráveis, ministerialidade e dízimo. Queremos que isso aconteça em cada paróquia. O bispo hoje está celebrando na catedral. Está de mitra e báculo. Está falando para a diocese inteira. Trazendo essa reflexão desse dia hoje tão especial da comemoração da Imaculada Conceição de Maria. Lembrando o bem-aventurado São José, patrono universal da igreja. Dizendo do momento atual da igreja de um sínodo, do qual nós somos chamados a participar em espírito de comunhão com a igreja toda. E falando que nossa igreja diocesana tem suas prioridades, tem 5 enfoques de prioridade, que não é para ser praticada em uma ou em outra paróquia, mas é para perpassar a diocese inteira. Esse é o nosso caminho, sob a intercessão de Nossa Senhora, sob a proteção de São José e no protagonismo do Espírito Santo. Assim seja.